Irmãos, as crianças que não cantaram podem ir para o Micri agora. Vamos fazer uma breve meditação num texto que encontra-se em Gênesis, capítulo 3. Os irmãos já podem abrir. Gênesis 3, 14 a 19. Gênesis 3, de 14 a 19, diz assim: Então o Senhor Deus disse à serpente: Visto que isto fizeste, maldita és dentre todos os animais domésticos, e o és entre todos os animais selváticos. Rastejarás sobre o teu ventre, e comerás pó todos os dias da tua vida. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. E a mulher disse: Multiplicarei sobremodo os sofrimentos da tua gravidez, em meio de dores darás à luz filhos, o teu desejo será para o teu marido, e ele te governará. E a Adão disse: Visto que atendeste à voz da tua mulher, e comeste da árvore que eu te ordenara não comesses, maldita é a terra por tua causa. Em fadigas obterás dela o sustento durante os dias da tua vida. Ela produzirá também cardos e abrolhos, e tu comerás a erva do campo. No suor do teu rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, pois dela foste formado, porque tu és pó, e ao pó tornarás. Oremos. Senhor Jesus, somos agradecidos pela tua palavra, Senhor, preservada até os nossos dias, por obra do teu Espírito Santo, Senhor, que possamos aprender dela, que possas usar, Senhor, a minha boca para que o significado e o sentido desse texto possa ser transmitido, Senhor, à tua igreja, e que o teu mesmo Espírito possa estar iluminando, Senhor, os corações da tua igreja, para que aplicações à realidade de cada um possam frutificar no coração dela, e que a tua palavra não volte vazia. Essa é a nossa oração no teu nome. Amém. Irmãos, no dia de hoje, nos dias atuais, é muito comum percebermos algumas questões que têm tirado o sono das pessoas, tirado o nosso sono, tem nos preocupado, tem modificado a nossa forma de viver, de fazer as coisas. Algumas questões básicas da nossa vida têm sido cada vez mais difíceis para nós e, de fato, perdemos muito tempo pensando em como resolver algumas questões. Talvez algumas dessas questões possam ser prover o pão de cada dia, ou o nosso sustento, não exatamente a comida, mas o que a gente precisa para viver. Como prover isso, como conseguir esse sustento, que meios vamos ter para conseguir aquilo que precisamos para viver. Um outro ponto talvez seja a quantidade de trabalho e de tempo que a gente precisa despender para fazer essas coisas, e quanto tempo a gente tem gasto, e cada vez o nosso tempo tem sido mais reduzido. A gente percebe isso na realidade da igreja, as programações vão ficando cada vez mais vazias, e as pessoas têm sempre essa justificativa de que a carga de trabalho, o trânsito e a qualidade de vida nossa tem sido cada vez pior. Outro ponto, talvez também, o fato de gerar filhos e ter filhos, e cada vez mais os filhos têm vindo nas famílias cada vez mais tarde. As famílias têm cada vez mais adiado a decisão de ter filhos. Parece que ter filhos tem despendido uma energia, tanto financeira como de tempo, como aliar na vida moderna o fato de ter filhos, e como lidar com todas as dificuldades que a maternidade ou a paternidade traz para nós, né? Como criar os filhos, né? Esse dilema de abrir mão de trabalhar para poder criar os filhos, e como lidar com essas questões. Isso tem atormentado
né? Muitas pessoas estão esperando algum tipo de estabilidade em termos de carreira profissional para poder optar por ter filhos. Como lidar com essas dificuldades, com o tempo, com o custo de colégio, roupa, plano de saúde. E talvez uma coisa que a gente possa até não falar muito, mas que está na nossa vida, como lidar com a iminente possibilidade de morrer. A morte pode nos aguardar a qualquer momento. De fato, se pudermos pensar de forma mais racional, a gente sabe que nada nos garante que quando a gente sai de manhã, a gente voltar para casa de noite, né? Deus é soberano sobre essas questões. Tem questões de saúde, questões de violência, questões do trânsito, e a qualquer momento a gente, se for parar para pensar nisso, a gente fica um pouco ansioso e, de fato, a gente começa a negar essa realidade e fazemos coisas como se nunca fôssemos partir dessa existência e agimos como se fôssemos permanecer nessa vida eternamente, o que a gente sabe que não é verdade. Mas, de fato, a gente não quer olhar para essas questões. Quando a gente pensa nessas questões, me ocorreu, ao ler o texto que a gente leu aqui, da Bíblia, que todas essas questões elas estão contidas dentro da perspectiva de Deus, dentro de uma perspectiva que a gente pode chamar assim de um roteiro de Deus para a humanidade, né? E esse roteiro a gente poderia, como que uma linha que define a trajetória da humanidade do ponto de vista de Deus, uma linha que começa com a criação, depois passa pela queda, depois a redenção e a consumação dessa redenção. E a esse roteiro a gente pode chamar isso de cosmovisão cristã, ou a forma como nós cristãos deveríamos ver e enxergar a nossa vida de uma forma geral. Tudo o que acontece na nossa vida está enquadrado nesse roteiro. Então, de alguma forma, a nossa vida está sempre relacionada com a criação, porque fomos criados por Deus, com a queda, porque para nós que estudamos a Bíblia é inegável a realidade de que caímos da nossa condição original de criação com o pecado, e agora o pecado mancha todas as nossas iniciativas, tanto de atitudes como de pensamentos, de palavras, mancha o nosso coração. É inegável também, por tudo que a gente aprende da palavra de Deus, perceber a ação redentora de Jesus, idealizada por Deus, desde a queda, ou desde antes da fundação do mundo. Então, Jesus é aquele que nos consola o coração com uma atitude de redenção, ou seja, de nos restaurar. E a consumação, tendo em vista que a redenção de Jesus na nossa vida hoje ainda não é total, não é 100%, não é full, não é completa. E vivemos na expectativa, na esperança, ou na nossa morte e ida para perto de Jesus, ou do retorno de Jesus, para que isso, de uma vez por todas, seja consumado. E é nesse roteiro que deveríamos enquadrar todas as questões da nossa vida. E não é à toa que, se não conseguirmos fazer um link dessas questões que eu falei anteriormente da nossa vida, que nos tira o sossego, com essa cosmovisão cristã, se não conseguimos fazer uma ligação do fato de que o que nós vivemos na vida e as nossas dificuldades mais reais e patentes, o que é que isso tem a ver com a obra de Deus ou com esse roteiro que Deus tem para a criação? Se a gente não conseguir perceber isso, não é de se admirar que muitos cristãos estejam vivendo a depender de psicoterapia ou remédios para dormir ou tratamentos para ansiedade ou problemas de gastrite. Nenhuma censura a quem passa por essas questões, porque, de fato, as questões da vida elas não são simples. E, de fato, também pode parecer não tão simples entender que ligação essas questões têm com a palavra de Deus ou com aquilo que Deus tem para nós. Se não conseguimos entender essas questões,
nós, de fato, ficamos levados a uma situação complicada. Antes de falar de como essas questões estão ligadas exatamente ao que Deus tem pensado e planejou para nós, e que isso não pega Deus de surpresa, não deveria nos pegar também, queria deixar claro que, por conta da criação, Deus nos abençoou por sermos imagem e semelhança dele, de duas formas. De várias formas, mas eu queria ressaltar duas formas. Aos homens, ou a masculinidade, em Gênesis 2, capítulo 2, versículo 15, Deus tomou o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. O que é que eu quero dizer com isso? Deus não trouxe essa perspectiva para nenhum outro ser criado, mas ao homem. E isso é uma bênção de Deus para nós, poder cultivar e guardar, poder trabalhar, poder ter uma atividade cooperando com Deus na manutenção, na expansão do seu reino ou da sua criação. Isso aconteceu antes da queda, e isso é uma perspectiva para nós. Deixar claro também que a mulher, Deus também abençoou com a perspectiva de ser mãe de todos os seres humanos, na perspectiva de essa mulher ser a geradora ou o caminho pelo qual a humanidade ou essa parte da criação que tem a imagem e semelhança de Deus possa se perpetuar na Terra. E essas duas bênçãos a gente tem que ter em mente para entender aquilo que a gente vai conversar já já. Então, primeiro, a perspectiva do trabalho nos é dada como bênção, e segundo, a perspectiva da frutificação ou da reprodução, vamos dizer assim, da continuidade da humanidade na Terra, na criação de Deus. Duas bênçãos que Deus nos deu. Dessa forma, a gente tem que entender que o nosso momento atual, nesse roteiro de Deus, da criação, na cosmovisão de Deus, ele se encontra da seguinte forma. No primeiro momento, percebemos que fomos criados por Deus, né? Então, essa é a nossa condição básica. O que nós somos? Somos criação de Deus. Não somos seres independentes ou autocriados. Não somos fruto da evolução. Somos fruto da ideia e somos fruto como eu ouvi no livro recentemente, do transbordamento do amor de Deus na criação. Lembrando sempre que Deus é completo, soberano, e é o único ser que não tem necessidade alguma. E quando nos cria como um ato de amor, de graça, para reproduzir, ou para que em nós pudéssemos exemplificar ou mostrar para o mundo, ou para o resto da criação, talvez a forma mais próxima da representação dele mesmo. Porque Deus não é um só, são três, sempre em comunidade, sempre em amor, sempre se adorando e nos convidando a fazer parte dessa adoração. Quando a gente analisa o texto de Gênesis que a gente leu, a gente pode entender algumas perspectivas. Naquilo que Deus disse à mulher. Antes, naquilo que Deus disse à serpente. Então o Senhor Deus disse à serpente: visto que fizeste isso, maldita és entre todos os animais domésticos e o és entre todos os animais selváticos. Rastejarás sobre o teu ventre e comerás o pó todos os dias da tua vida. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. E aí esse ponto a gente tem que guardar um pouco na mente. Haverá uma inimizade criada por Deus entre a descendência da serpente e o descendente da mulher. É fato que, para que isso possa acontecer, se faz necessário que haja uma descendência. Então, após a queda, Deus não anula e não desmancha a bênção que deu à mulher dela poder gerar prole, dela poder dar continuidade à raça humana ou
para que a criação de Deus possa se expandir. Isso é mantido, isso não é anulado com a queda. Quando Deus, quando está fazendo essas declarações pós-queda, como consequência da queda, e ele fala para a serpente que haverá uma inimizade entre a descendência da serpente e o descendente da mulher, a gente entende que para que isso possa acontecer, essas descendências, elas têm que acontecer. Então, um primeiro ponto que a gente deve guardar é que o fato da mulher ter a bênção da expansão do reino da procriação é necessário para que aconteça a redenção. Então, o ponto seguinte desse roteiro que a gente tem vivido de queda, de criação, queda, o próximo ponto será a redenção. E essa redenção, como a gente já sabe, ela se dá a partir de Jesus. Ela vai se dar a partir dessa inimizade que Deus está colocando para a serpente. A gente já entende que a descendência da serpente vai ter inimizade com o descendente da mulher, ou descendente da mulher, que a gente entende que é Jesus. Então, faz parte da bênção que a mulher recebe antes da queda e que se mantém após a queda, faz parte dessa continuidade, a necessidade de que haja isso para que haja a redenção. Jesus tem que vir, Jesus terá que nascer. Nós que sabemos como a história vai acontecer, entendemos que faz parte da redenção o fato de Jesus nascer de uma mulher. E aí Deus continua dizendo, e a mulher disse, multiplicarei sobremodo os sofrimentos da tua gravidez, e em meio de dores dará à luz filhos. O seu desejo será para o seu marido, ele te governará. Se nós resumirmos que as dores que a maldição de Deus para a mulher, ela vai se resumir apenas às dores do momento de parto, ou do momento de gravidez, a gente de fato está fazendo análise desse texto superficial. A melhor forma de analisar esse texto é que todas as dores relacionadas à maternidade, não só ao momento disso acontecer, mas a toda a decorrência de ser geradora de prole, tudo que vai vir em decorrência disso, todas as dificuldades, todas as coisas que a mulher vai ter que abrir mão e vai ter que sofrer, elas são marca de uma maldição que Deus coloca como lembrança, como mancha de Deus, para que a gente possa lembrar da nossa condição caída. Então, veja, se analisarmos esse texto como sendo simplesmente dores de parto, parece que fica bem fácil do ser humano com conhecimento científico instituir uma cirurgia chamada cesariana, onde a mulher não sente dor alguma, pelo menos bem menos dor do que um parto normal, e parece que por uma cirurgia toda a maldição de Deus para a criação se desfaz. Então, de fato, não é disso que o texto está falando. Não é simplesmente do parto em si, mas é de todas as questões relativas a ser mãe. Quando a Bíblia fala que ensina a criança no caminho que deve andar, e mesmo quando estiver velha não se desviará dele, ela está falando, de fato, de todo um caminhar de educação de uma criança, desde recém-nascida até a idade adulta, que vai necessitar de uma intervenção dos pais. E essa intervenção vai pedir desses pais muita autonegação, muito esforço, muitas noites de sono mal dormidas, e todos que são pais sabem o quanto ser pai, ser mãe, tem a ver com dificuldade, tem a ver com autonegação, tem a ver com cansaço, tem a ver com uma série de questões. E essas questões são as questões que Deus traz e trouxe ao ser humano como marca e lembrança da sua condição de queda. Para que a gente possa entender que quando Deus fala sobre a descendência da serpente, ou a descendência da serpente que vai ter inimizade com o descendente da mulher, a gente precisa entender que essa descendência da serpente também vai ser gerada do ventre da mulher. Não nasce das mulheres apenas crentes. Não só pessoas salvas e remidas, elas são as pessoas que nascem do ventre das mulheres. Também nascem do ventre das mulheres pessoas que, por alguma forma, que a gente não consegue identificar o mecanismo, mas a gente consegue identificar a realidade, também desses ventres nascem pessoas que são inimigas de Deus. Como é que a gente pode argumentar sobre isso biblicamente?
1 João, capítulo 3, versículo 11 a 12, o apóstolo João fala a respeito de Caim. Ele diz: porque a mensagem que ouviste desde o princípio é esta, que nos amemos uns aos outros, não segundo Caim, que era do maligno, e assassinou seu irmão. E por que o assassinou? Porque as suas obras eram más e as de seu irmão justas. Ora, quando o apóstolo João se refere a Caim como sendo do maligno, ele está falando de uma pessoa que nasceu do ventre de uma mulher. Isso nos faz perceber que do ventre da mulher nascem pessoas que são inimigas de Deus e também nascem pessoas que serão, pela graça de Deus, amigas de Deus. Então, se faz necessário que a mulher tenha os seus descendentes para que a obra da redenção, para que a obra da cruz, para que a igreja no meio do mundo floresça, e porque Deus usou Caim, como Deus também usou várias outras pessoas que não se aproximaram de Deus para a sua própria glória. No capítulo 8 do Evangelho de João, versículos 42 a 44, replicou-lhe Jesus: se Deus fosse de fato vosso Pai, certamente me havíeis de amar, porque eu vim de Deus e aqui estou. Pois não vim de mim mesmo, mas ele me enviou. Jesus está falando aos fariseus. Qual a razão por que não compreendeis a minha linguagem? É porque sois incapazes de ouvir a minha palavra. Vós sois do diabo, que é vosso pai, e quereis satisfazer-lhe os desejos. Ele foi homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. A gente entende nesse texto também que os fariseus nasceram das suas mães. E da descendência da mulher, ou da linhagem natural do ser humano, também vão surgir pessoas que não são pessoas que vão ter relação com Deus. Então, é necessário que as mulheres continuem tendo a bênção da frutificação, da reprodução, da ampliação do reino de Deus, para que todas essas profecias possam se realizar. Quanto às dores, a gente entende que o pecado e a queda manchou as bênçãos de Deus para a mulher, mas não as anulou. Então, o pecado traz sofrimento, dificuldades, dores, que a gente lida com elas todo dia, e isso tem a ver com os nossos pontos que conversamos no início. Quando a gente percebe as dificuldades de ser mãe, de ser pai, todas as coisas que a gente tem passado, devemos lembrar que a causa disso foi o pecado, foi a queda. E não devemos ignorar essas questões como se elas não existissem, e nem devemos tratá-las como se fossem coisas que nós, como cristãos, não devíamos passar. De fato, isso é uma lembrança, isso é uma marca que Deus coloca no ser humano para que a gente lembre daquilo que nós, como raça humana, fizemos com Deus, da nossa queda. De fato, isso não anula a bênção de Deus, isso não vai anular a redenção de Deus futura, e é também através dessa reprodução, é também através dessa bênção que a mulher recebe, que nascerá o Salvador, o Redentor, o Cristo. Por isso que essas coisas têm que ser mantidas, por isso que Deus manteve essa bênção em relação às mulheres. Semelhantemente ao homem, a gente entende que a necessidade de trabalhar para prover o pão, a necessidade de trabalhar para garantir que possa haver sustento, isso também já existia antes da queda, isso é mantido após a queda. Então, algumas pessoas acreditam que a maldição que foi dada ao homem é o trabalho. O trabalho não é maldição. O trabalho já foi instituído antes da queda. Na verdade, Deus mantém a possibilidade do homem se manter. Na verdade, Deus mantém a possibilidade de sustentar o homem através do seu trabalho. Trabalhando, o homem tem a capacidade de perceber Deus agindo e perceber a sua dependência de Deus. Deus nos abençoa com o sustento para a vida, guardando para si o momento em que Ele vai prover e que Ele vai deixar de prover. Quando dependemos de Deus através do nosso trabalho, a gente não sabe, por exemplo, até quando vamos ter saúde para trabalhar. A gente não sabe. A gente não sabe até quando os nossos patrões vão ter condições de nos manter empregados. A gente não sabe. Mesmo que você seja funcionário público federal, a gente não sabe quando é que vai sair uma portaria do governo, sei lá, acabando com a estabilidade.
A gente não sabe. De fato, nós não dependemos do nosso braço, dependemos do Senhor. Por mais que o sustento que chega à nossa mesa seja fruto diretamente do nosso trabalho, a gente tem que lembrar e perceber que esse trabalho foi instituído por Deus como bênção. Sustentar e manter a humanidade se faz necessário também para que a gente possa perceber a obra da redenção. Afinal de contas, Jesus virá e será sustentado também por Deus, indicando a necessidade de trabalho. Mateus 8:20, em Mateus 8:20, o Senhor Jesus declara: as raposas têm seus covis e as aves do céu ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Quando Jesus declara esse tipo de coisa, ele está reafirmando que até ele, enquanto homem, depende de Deus para o seu sustento. E está nos ensinando a depender de Deus para o nosso sustento. Não sem trabalhar, não de forma preguiçosa e letárgica, mas entendendo que o nosso trabalho, na verdade, é uma forma de dependência. E não podemos desconsiderar que trabalhar e de que essa tensão que existe a respeito do nosso sustento, ela faz parte das coisas que Deus reservou para nós. Isso não é uma coisa estranha para nós. É muito comum a gente ver quando as pessoas são entrevistadas na TV, quando a Mega Sena está acumulada, e aí pergunta-se para as pessoas: se você ganhar, o que é que você fará? E geralmente a resposta é: nunca mais eu vou trabalhar. E é muito interessante essa perspectiva cultural do brasileiro, de não valorizar o trabalho. Mas trabalho é uma coisa que nos aproxima de Deus, do ideal de Deus para nós. Por outro lado, quando a necessidade de trabalho é dura demais, é difícil demais, é laborosa demais, nós cansamos e às vezes ficamos sem energia, e aí sim, esse excesso de trabalho, essa necessidade de trabalho em excesso, aí isso sim é maldição que foi nos colocada por Deus na queda. Para que a gente possa lembrar, todas as vezes que estivermos cansados, da nossa condição caída. É como se a cada uma dessas questões a gente tivesse bênção e maldição. Bênção que nos faz enxergar e olhar para frente na direção da redenção, e as maldições que nos fazem olhar para trás e lembrar e nos trazer a consciência de quem nós somos. De que somos seres humanos caídos, depravados, que não temos condição de chegarmos até Deus se Deus não chegar a nós primeiro. É exatamente nessa condição aí, nesse momento, que as igrejas de teologia da prosperidade, elas se desviam da sã doutrina, quando entendem que nós deveríamos ter tudo do bom e do melhor, sem esforço, que nós somos filhos do rei, que nós somos pessoas que não precisaríamos passar por nenhum tipo de dificuldade. Isso não tem fundamentação bíblica. De fato, precisamos trabalhar, e como marca do pecado e da nossa queda, precisamos trabalhar duro, muito duro, para que Deus consiga continuar nos abençoando. Isso foi uma coisa que Deus instituiu a partir da queda. Vai acontecer conosco. Isso é normal, isso faz parte. Isso deve nos fazer lembrar que dependemos do Senhor. E por último, a gente vê a maldição final e talvez a maior, quando Deus coloca para o homem de que, olha, depois que já que você comeu da fruta da árvore que eu falei para você não comer, você vai voltar ao pó de onde você veio. E essa perspectiva é nova para o homem e traz uma certa insegurança, mas essa perspectiva está nas mãos de Deus todo sempre. Nosso destino, a nossa vida e o final da nossa existência nessa terra não está nas nossas mãos, não temos o controle disso. E de uma vez por todas, a partir da queda, Deus agora não admite mais independência da parte do homem. Então a gente não tem mais independência na forma de nos sustentar, dependemos do Senhor. A gente não tem mais independência em relação a até quando vamos viver, dependemos do Senhor. Não temos mais a condição de sermos independentes como Adão e Eva o fizeram. Deus coloca limites para nós. Porém, a morte também é um fator e um mecanismo de redenção. Por quê? Porque foi através da morte, e é através da morte de Jesus, como homem, que ele morre a nossa morte. É através desse mecanismo da morte que Jesus, morrendo e ressuscitando, de fato, faz a obra da redenção e nos coloca, então, nesse novo capítulo
desse roteiro, dessa cosmovisão. Lembrando que a gente foi criado, depois caímos, e nesse momento da queda, Deus estabelece todas as condições para que a redenção aconteça. Ele estabelece a continuidade do crescimento da raça humana a partir da mulher. Isso continua, porém a mulher não tem mais a liberdade de fazer isso aleatoriamente, ela vai sempre lembrar das dificuldades disso como uma sinalização do pecado que a raça humana teve. E entenda, mulher e homem, casal, os esforços para criar filhos não são só das mulheres, né? A família, de uma forma geral, paga preços por isso. Por outro lado, também o homem que trabalhava já desde antes da queda, agora vai ter que trabalhar duro. Deus vai como se segurar os recursos da terra para que o homem possa, na hora que estiver trabalhando, ter que trabalhar um pouco mais e lembrar do que fez, e lembrar da sua dependência, e lembrar que ele não é mais o Senhor da frutificação da terra como ele o bem quiser. É Deus que dá. E agora, na morte, Deus faz duas sinalizações. Uma, você e eu iremos morrer. E isso nos lembra e nos remete ao pecado. E a segunda é de que, através da morte também, Jesus vai morrer a nossa morte e vai ressuscitar e vai conseguir nos transportar para um novo estado, um estado de pessoas redimidas. Quando a gente faz esse apanhado de verdades bíblicas a partir desse texto, de fato, deve habitar em nosso coração uma nova perspectiva a partir dessas dificuldades da vida. De fato, a partir dessa perspectiva de que isso não é alheio a Deus, mas, muito pelo contrário, Deus sempre soube que hoje, no ano de 2019, os seus amados da igreja estariam enfrentando dificuldades para prover o pão ou o sustento, estariam tendo que trabalhar duro para isso, estariam tendo que lembrar que é Deus quem dá esse sustento, como uma lembrança que nos humilha. Se a gente fizer uma lembrança do Sermão da Montanha, que começa com uma perspectiva de que o reino de Deus é composto por pessoas que são pobres de espírito e humildes de coração. Então é necessário para nós, em associação com Jesus de forma suave e plena, entendermos que nós precisamos nos humilhar diante do Senhor. E isso parte da nossa condição de depender dele para ter o nosso sustento. Isso parte da nossa condição de depender nele para poder ter e gerar filhos. Filhos que vão crescer no conhecimento da vontade de Deus. Isso nos traz a perspectiva de sermos pais e sermos mães que dependem de Deus para fazer isso. Nenhum pai nem mãe tem a condição de gerar um novo crente, de gerar um novo cristão, se não depender do Espírito Santo. E isso também nos remete à realidade de que nós não controlamos o dia da nossa morte. E que, ao contrário das pessoas que não conhecem a Jesus, isso não nos é um tormento, isso não nos é uma agonia, isso não é para nós um medo. Porque a morte também, nesse texto, promete a vinda do Jesus que vai nos redimir. É através dessa morte que Jesus agora tira o nosso medo dessa morte que ele morreu por nós. Então, fazer parte da obra de Deus tem a ver com enfrentar e vivenciar essas realidades da vida de uma forma bíblica, de uma forma lúcida, de uma forma de pessoas que tenham conhecimento da palavra de Deus, daquilo que Deus coloca na sua palavra. Não nos deveria tirar o sono. Nos deveria, claro, nos preocupar na perspectiva de somos pessoas responsáveis e devemos pensar como é que eu posso fazer da forma melhor para conseguir vencer esses desafios. Mas não achar que esses desafios repousam sobre as nossas costas. Esses desafios, desde lá do livro de Gênesis, desde lá, enquanto Adão e Eva ainda estavam no Éden, pouco antes de serem expulsos, Deus já estabeleceu que daí para frente, essa seria a realidade do ser humano. Isso não é novidade, não deveria ser novidade para nós. Ora, essa realidade nos lembra do nosso pecado, da nossa queda, e nos traz a noção exata de quem nós somos. E essa questão também aponta para a redenção, garantindo a certeza de para onde iremos. Quando alguns comentaristas falam sobre o rei Davi, alguns entendem o rei Davi, descrevem o rei Davi como sendo a pessoa, ou o rei que Israel teve, que sabia quem ele era e sabia quem era Deus.
E isso fez muita diferença na vida do rei Davi. Na hora que ele comete os seus pecados e seus erros, é notório perceber o seu arrependimento na perspectiva de que ele entendia tudo que ele era de ruim. Ele percebia isso. E também percebemos que na hora que Davi tinha a chance de extrapolar a sua autoridade de rei, ele se freava porque ele entendia que Deus foi quem o colocou lá. Então, que essa seja a perspectiva nossa, que quando a gente percebe as dificuldades da vida no sentido de criar filhos, no sentido de ter o nosso sustento, no sentido, às vezes, de ter uma doença que não tem cura e de ter a perspectiva de talvez a vida estar se encurtando, a gente possa perceber essas questões com a segurança de um Deus que assegurou que, apesar de estarmos saindo de uma condição de queda, de pecado, de rebelião contra Deus, nós estamos caminhando em direção à redenção garantida por Jesus. Todas essas questões que a gente enfrenta são marcas que Deus colocou na nossa vida, são manchas que Deus colocou na nossa vida, mesmo as maldições de Deus são disciplinas para nós nos termos limite e nos lembrarmos que a nossa vida está nas mãos dele. Deus garantiu que nunca mais, como Adão e Eva, nós iríamos extrapolar a sua ordem, extrapolar o seu estabelecimento. Então, que a gente possa conduzir a nossa vida enfrentando essas dificuldades sem perder de vista que estamos incluídos, inseridos no roteiro de Deus. Está tudo no controle, nada está fora do lugar, tudo está acontecendo na hora que deve acontecer e o Senhor continua controlando todas as coisas a partir da liberdade que Ele tirou de Adão e Eva de continuar sendo rebeldes, continuar sendo independentes. Deus nos tira essa possibilidade e nos leva, nos conduz para uma realidade de redenção em Jesus. Então, todas as vezes que a gente tiver, talvez, na cama, perdendo o sono com alguma dessas questões, que o nosso consolo seja, o Senhor sabe disso. O Senhor preparou isso. E o Senhor tem um controle dessas coisas. Que a gente não duvide disso. Porque quem duvida, segundo a Bíblia, é como alguém que é jogado de um lado para o outro. E às vezes parece que é assim que nós estamos. Mas a palavra de Deus traz segurança necessária e completa para que nenhuma dessas questões da vida, apesar de nos pegar, às vezes, de calça na mão, elas não devem tirar o nosso sossego. Se a gente conhecer a verdade de Deus nas Escrituras, essas questões fazem parte da nossa vida e essas questões serão lidadas por nós com tranquilidade, na dependência do Senhor, em oração, trazendo à igreja súplicas e que a igreja possa ser suporte, ajudando a lidarmos com essas questões. Amém? É uma breve reflexão sobre essas questões para essa manhã, que a gente possa guardar essas coisas no nosso coração e possamos nos ajudar uns aos outros, porque nem sempre essas coisas acontecem ao mesmo tempo com cada um de nós. Que a gente possa nos consolar uns aos outros com a verdade das Escrituras. Amém? Vamos orar. Senhor Jesus, tem misericórdia de nós, Senhor, porque muitas vezes perdemos a paz por questões, Senhor, que achamos que te pegaram de surpresa, mas aprendemos na Tua palavra que nenhuma dessas coisas, Senhor, são surpresa para Ti, nenhuma dessas coisas, Senhor, são, de fato, coisas que estão fora do Teu controle. Percebemos que lá antes de todas as coisas, no primeiro livro da Bíblia, já Tu estabeleceste que, de fato, iríamos passar por essas questões, Senhor. Que possamos entender essas coisas como disciplina Tua para a nossa raça humana, disciplina para que possamos nos baixar a fronte, nos curvar diante de Ti, Senhor, porque um dia todo joelho se dobrará diante de Ti, Senhor. Um dia isso será pleno e na consumação tudo isso vai acontecer de forma completa. Então, Senhor, tranquilize nosso coração na certeza do que a Tua palavra diz. Essa é a nossa oração no nome de Jesus. Amém.